Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo, hoje faz um ano que aconteceu o golpe político parlamentar no nosso país e que levou o país a consequência que nós estamos vivendo hoje. Não há nada o que comemorar, a não ser protestar ou resistir ou denunciar o que aconteceu e está acontecendo no nosso país. Primeiro, é fundamental o nosso povo lembrar das conquistas, principalmente da conquista da democracia no nosso país. A elite brasileira, quando perde o poder político, ela sempre buscou formas de retomar o poder através dos golpes, às vezes militar e agora um golpe civil, político, parlamentar que levou o país à nossa situação. Em síntese, se fosse fazer uma síntese do que aconteceu nesses tempos, é que não só colocou em xeque o retrocesso da nossa ainda precária democracia que estávamos construindo, que precisava avançar além da democracia política, a democracia econômica, a democracia social, que era o que estava implementando o nosso país através dos governos populares, principalmente de governo Lula e recentemente o governo Dilma. Fôssemos reduzir, não só o golpe destruiu as conquistas do povo e os direitos dos trabalhadores, como destruiu também a nossa soberania perante o mundo. E principalmente uma coisa: o governo ilegítimo do Temer volta a se submeter à sanha do capital financeiro internacional através da força dos entreguistas que está incrustado dentro do governo ilegítimo do governo Temer. O que aconteceu, portanto, a nossa economia foi submetida aos interesses internacionais, principalmente o capital financeiro, e com isso, por causa desta recomendação e da cartilha do capital financeiro, coloca em xeque o orçamento do nosso país, porque investir nas questões sociais, para eles é custo, e para nós era investimento. E por isso o corte do orçamentário nas principais políticas sociais que nós já tínhamos conquistado e avançado no nosso país. Corte na educação, corte na saúde, corte nas políticas sociais como o Luz para Todos, o Bolsa Família, o FIES, acabar com a farmácia popular, enfim, ganhos sociais através das políticas públicas que o povo brasileiro tinha conquistado ao longo de governos populares. Os direitos dos trabalhadores, através da chamada reforma trabalhista e a reforma da Previdência, essa articulação de tirar direito através da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, está por trás a cartilha neoliberal do capital financeiro internacional, que, à medida que na reforma da Previdência, o que está por trás é o interesse da Previdência privada, que quer com que se reduza
os benefícios da Previdência Social, solidária, que é a do nosso país, para poder fazer com que aqueles que querem ganhar uma aposentadoria maior, logicamente que vão correr para a Previdência privada. Quanto à questão dos direitos trabalhistas, sem dúvida nenhuma, o que está por trás da reforma trabalhista é a desorganização da estrutura sindical que, pós a ditadura militar, nós construímos no nosso país. As centrais sindicais, a força das centrais sindicais, foi o grande ganho, que rompemos com a estrutura sindical vinculada à estrutura do Estado, ao Ministério do Trabalho, e construímos um movimento sindical mais livre, baseado na chamada Convenção 87, que defendíamos um movimento sindical, uma estrutura sindical que fosse baseada na liberdade e autonomia sindical. De certa maneira, tínhamos avançado bastante nisso com a criação das centrais sindicais, se avançou rompendo umbilicalmente com uma estrutura sindical que se submetia à intervenção do Estado brasileiro através do Ministério do Trabalho. Na reforma trabalhista que está posta aí, ela tem um dos pilares é desorganizar a estrutura sindical, para tirar a força dos sindicatos na defesa dos interesses dos trabalhadores. A outra é precarizar o trabalho. À medida que quebra a jornada de trabalho de 8 horas, e através da tal da jornada intermitente, ela precariza esta relação. Conquista já de séculos da classe trabalhadora, através de uma história de luta muito longa, que conquistamos o direito da jornada de 8 horas. Portanto, esta reforma trabalhista, ela coloca por terra estas conquistas, esses direitos dos trabalhadores. E ao ponto de que o ministro do Superior, o presidente do Superior Tribunal do Trabalho, vem aqui numa audiência pública e diz que é razoável a ideia de ter 30 minutos para almoçar. É razoável, quer dizer, não leva em consideração a questão que a própria medicina recomenda, que a própria o Ministério da Saúde recomenda, a questão da proteção também ao trabalhador. Então, e a questão do emprego. Esta reforma que está aí, ela não vai dar conta de resolver o problema do emprego. O problema do emprego se resolve com uma economia e com o Estado que investe na produção, né? Investe um Estado como nós estamos fazendo a questão do PAC, investindo em mais estradas, em mais portos, em mais aeroportos, estruturando o país na sua logística, até para poder ajudar o desenvolvimento da economia do nosso país. Na questão da logística, ela tem a ver muito com a redução do custo, chamado custo Brasil. É isso que vai criar condições da geração de emprego. E o fortalecimento do capital produtivo, ao invés de entregar a nossa economia à sanha dos bancos ou do capital financeiro internacional. Então, essa proposta que está aí, ela não só retira direito, ela precariza o trabalho, desorganiza a estrutura sindical e não vai resolver o problema de emprego do nosso país. Nós, do Partido dos Trabalhadores, através do governo Lula, nos 8 anos de governo Lula, nós demonstramos ao contrário, que é possível crescer a economia, desenvolver o nosso país com crescimento e distribuição de renda. O aumento do salário mínimo, a oportunidade de emprego, como criamos 22 milhões de emprego, nós criamos essa condição do país crescer, se desenvolver, distribuir renda, gerar emprego, sem mexer nos interesses e nos direitos e nas conquistas dos trabalhadores. Ao contrário,
né? Criou condições para que todos os setores da economia brasileira crescessem, se desenvolvessem e ganhassem o seu quinhão no processo de desenvolvimento. Por isso, senhor presidente, nobre companheiros senadores e senadoras, que nessa sexta-feira estamos aqui para denunciar o golpe, para denunciar os retrocessos que estão acontecendo no nosso país. Em todos os setores. É impressionante como este governo promove um retrocesso brutal nas conquistas, nos avanços. Até as conquistas do avanço da democracia participativa, como a criação de conselhos, os avanços da participação popular em conselhos. No caso, por exemplo, o ministro da Educação acabou com um conselho de educação, onde está a representação dos vários setores da educação. A representação dos trabalhadores nos conselhos, dos sindicatos, tanto patronal quanto dos trabalhadores, os intelectuais. Quer dizer, se desorganiza, se desmonta essas estruturas de participação popular que nós avançamos nos últimos tempos. Então, é um retrocesso brutal em todas as áreas. É entrega das nossas conquistas à sanha dos interesses escusos e dos interesses do capital financeiro internacional. Então, ou seja, está destruindo aquilo que nós conquistamos, um Estado social, um Estado democrático, social, e na tentativa de construir, preparando para que outros venham na construção de um Estado neoliberal submetido aos interesses internacionais, coisa que também nós já tínhamos avançado na conquista da soberania, e o país influenciou na mudança de uma nova estrutura econômica internacional, uma nova geografia internacional, com a criação dos BRICS, com a criação dos G20, a criação dos BRICS e o impedimento da criação da ALCA na América Latina. Tudo isso foi avanços graças à intervenção de um governo democrático popular que ajudou a mudar uma nova geografia internacional. Tudo isso está sendo destruído para que o nosso país, de novo, fique entregue à sanha do capital financeiro internacional. Outro retrocesso muito forte, que eu queria, ao final, terminar o meu discurso com esses últimos 6 minutos, denunciando, principalmente lá do Pará, a consequência deste retrocesso, que volta de novo a matança no campo, através das chacinas, como foi o problema lá de Mato Grosso, e a perseguição e a chacina também nas terras indígenas. Tudo isso é retrocesso, porque um governo ilegítimo e autoritário e entreguista, que é o do governo Temer, também está fazendo retrocessos seculares na questão do campo. A proposta de vender as terras para estrangeiro, o retrocesso na questão do financiamento para terras, para entregar as terras para a reforma agrária, daquelas terras improdutivas. E isso tudo assanha de novo os grandes latifundiários violentos, no sentido de voltar de novo o conflito no campo, reduzindo a capacidade de resistência e de luta dos trabalhadores rurais, que sempre foram combativos na questão da busca de uma reforma agrária. Todo mundo sabe que a melhor forma de desenvolver o campo é uma reforma agrária capaz de assegurar terras para quem quer trabalhar, quem quer produzir, mas não concentrar a terra na mão de poucos em detrimento de muitos que vivem perambulando à busca de um pedaço de terra para trabalhar, produzir e viver bem com a sua dignidade, com a sua família. Tudo isso, conquistas e avanços que nós já tínhamos conquistados, isso tudo está sendo colocado por terra.
O povo brasileiro é que está penalizado, sofrendo as consequências do golpe de 2006. Tudo se piora no país: estradas, desemprego subiu, o FIES foi reduzido, as farmácias populares foram extintas, assim como as ciências sem fronteiras, que davam oportunidade para a nossa juventude buscar mais conhecimento nas grandes universidades do exterior, nos países mais desenvolvidos. Os investimentos da saúde, segurança pública, da educação estão sustados por conta da PEC, conhecida como a PEC do fim do mundo. E agora os efeitos da era Temer começam a atingir os trabalhadores do campo, acirrando os conflitos rurais. Acabamos de passar por 17 de abril, data em que 21 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados pela polícia do Pará, ainda nos idos de 1996. Em 19 de abril passado, tivemos a chacina da Colniza, no Mato Grosso, que massacrou 9 trabalhadores rurais. Já no início do mês foram 13 indígenas do povo Gamela, no povoado Bahias, município de Viana, no Maranhão, que sofreram tentativas de homicídio e foram agredidos com golpes de facão, pauladas e tiros. Meu estado do Pará, senhor presidente, também apresenta números alarmantes de violência contra os trabalhadores rurais e suas lideranças, numa escala que só aumenta, infelizmente. É a omissão do Estado brasileiro que permite o avanço da violência, além de protagonizar a imposição de agendas que violam os direitos dos mais pobres, conduzindo o país ao que pode se chamar de uma variante do terrorismo de Estado, com a criminalização dos movimentos sociais que resistem a tais violações. No texto que escreveu para o relatório anual da Comissão da Terra, da Comissão Pastoral da Terra, Conflitos no Campo, Brasil 2016, Leonardo Boff apontou os 4 pontos centrais da questão que pesam sobre nós, brasileiros, e que originaram e originam a violência. Nosso passado colonial, elitista e dependente da matriz, o genocídio indígena que gerou o desrespeito à discriminação social, a escravidão negra e a mais nefasta de todas, que estruturou a desigualdade social das maiores desigualdades do mundo. E, por fim, a capitalista Lei das Terras de 1950, que exclui os pobres e preventivamente os ex-escravos do acesso à terra e os entregou ao arbítrio do grande latifúndio, submetido a trabalho sem garantias sociais. Os números de 2016 são alarmantes, senhoras e senhores senadores. 61 assassinatos, 1.079 ocorrências de conflitos por terra e 172 conflitos pela água. Após o impedimento golpista da presidenta Dilma por um congresso dos mais conservadores e com apoio do judiciário e da mídia, estamos vendo agora uma avalanche de ataques ao direito dos pobres e da classe média, a população que trabalha, paga imposto e sustenta o Estado. Em menos de um mês, desde o dia 20 de março, 8 trabalhadores assassinados na área rural do Pará. Foram 12 assassinatos por semana, senhor presidente. O assassinato da líder camponesa Cátia Martins, de 43 anos, presidente da Associação dos Moradores do assentamento 1º de Janeiro, em Castanhal, a 130 quilômetros de Belém, chocou a opinião pública do Estado do Pará, além das mais outras 7 mortes por poucos 15 dias. As entidades que representam e defendem os trabalhadores rurais se reuniram no dia 8 de maio para cobrar previdências dos governos federal e estadual. A reunião aconteceu na sede da Conferência Nacional dos Bispos, em Belém, com a presença da Comissão Pastoral da Terra, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, Movimento Sem Terra e a Ordem dos Advogados, Secção do Pará, dentre outras entidades. Estas entidades apontaram 5 principais reivindicações para reduzir a violência no campo. A principal é cobrar do governo do Estado e do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado proteção policial aos trabalhadores ameaçados de mortes. O mais recente levantamento da CPT mostra que cerca de 100 pessoas
estão marcados para morrer em todo o Estado. Além disso, as entidades querem que o Estado efetive a Comissão Estadual de Proteção aos Ameaçados de Morte, criado pela Assembleia Legislativa do Pará. Tenho a certeza de que os conflitos fundiários no Pará são motivados pela ausência do Estado no campo. O governo federal extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outras autarquias que deveriam se preocupar com os direitos humanos, e também diminuiu os recursos e o pessoal para os órgãos responsáveis para garantir políticas sociais, como a FUNAI, o INCRA, Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho, além de negar-se a publicar a lista suja do trabalho escravo. O Judiciário, por sua vez, se mostra inoperante a estas questões. Conforme os dados do Movimento Sem Terra, 70% dos inquéritos policiais estão relacionados à violência do campo. Todos esses estão paralisados. O aumento dos conflitos mostra que os latifundiários apontados como autores dos crimes não temem o poder público. Além disso, o Judiciário tem, com frequência cada vez maior, enquadrado os movimentos sociais, de modo mais explícito o Movimento Sem Terra como organização criminosa, como se viu recentemente em Goiás. A pistolagem cresce porque não há condenação dos culpados e, com tanta impunidade, os trabalhadores foram desprotegidos à mercê da violência. Este é mais um exemplo de retrocesso que o nosso país está vivendo sob a égide do governo golpista de 2016. A solução, assim, senhor presidente e nobres senadores e senadoras, começando por uma efetiva reforma agrária vigorosa, com o assentamento dos trabalhadores rurais imposto pelas forças da sociedade, reunida em torno dos movimentos populares de luta pela conquista e defesa da terra e dos territórios. Como bem disse o Papa Francisco, é preciso cuidar da casa comum a todos, frente à crise ambiental, climática, hídrica e energética que se apresenta. É preciso mudar os paradigmas em nosso país. É preciso que todo o povo brasileiro ganhe, não apenas uma elite diminuta e predatória que sempre se locupleta. É preciso reconhecer a importância da imensa população rural e resgatar a dignidade das vítimas. Só assim alcançaremos paz no campo. Por isso, a palavra de ordem nesse ano de governo golpista é eleição diretas, já, sem nenhum direito a menos, e paz e luta e povo na rua para estas conquistas. Aqui nós montamos uma bancada de resistência para poder resistir e denunciar o que está acontecendo no nosso país, porque a grande imprensa tenta esconder a reação do povo brasileiro, mas os trabalhadores estão na rua, e é com o povo na rua que a gente vai evitar mais retrocesso no nosso país. Parabenizo o senador Paulo Rocha e chamo para subir à tribuna o senador Roberto Requião. Então, eu chamo a senadora Gleisi Hoffmann. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada.